Bom dia, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre protozoários. A aula passada falamos sobre o ciclo da doença chamada malária. Hoje vamos falar de duas doenças. Uma que é a amebíase, outra que é a doença de Chagas, outra doença importante dentro do reino protista. Tá? Então a primeira doença que nós vamos falar é sobre a amebíase. Tá? Essa é a primeira doença que nós vamos falar. Bom, a amebíase é causada por um protozoário. Esse protozoário, classificado como risópode ou sarcodine, tá? Esse protozoário é chamado de entamoeba histolítica. Esse aqui é o nome do protozoário. Tá? Esse cara é popularmente conhecido como ameba. Então, ameba, né? Bom, esse tipo de doença não há transmissor, não existe vetor, tá? A transmissão dessa doença, tá? Transmissão ocorre por água e alimentos contaminados. Água e alimentos contaminados. Essa água e esse alimento é contaminado com o quê? É contaminado com o cisto do protozoário. Esse cisto é como se fosse um ovo de resistência, né? Um ovo com a parede muito dura. Então, o ciclo da doença, vamos desenhar aqui o ciclo, né? Ciclo da amebíase. Né? O ciclo da doença, ele começa, obviamente, com alimentos. Tá? Então, nós vamos começar o ciclo com alimentos. Ou água contaminada, né? Ou água contaminada. Tá? Então, a pessoa bebe água contaminada ou ela se alimenta com algum alimento cru, né, folhagens, por exemplo, tomate, algum alimento que foi irrigado com água contaminada. Então o alimento acaba se contaminando. Tá? Então ocorre, através disso aqui, a ingestão de cistos. Ingestão de cistos. Os cistos são aqueles ovinhos que eu falei para vocês, né? Tá? Então você tem lá um cisto e lá dentro desse cisto tem 4 núcleos ameboides lá, né? Então ocorre a ingestão desses cistos. Esse cisto passa pelo trato digestório, da pessoa e vai parar lá no intestino grosso. Intestino grosso. Lá no intestino grosso, esse cisto se rompe, tá? Então o cisto se rompe e libera 4 amebinhas, tá? Libera 4 amebinhas. Tá? Ameba. Essa amebinha que fica lá no seu intestino grosso, ela está numa forma vegetativa e não reprodutiva. Tá? Está no estágio de crescimento, de se alimentar. Ela está na forma que nós chamamos de forma vegetativa. Tá? Essa forma vegetativa recebe o nome. Tá? Essa amebinha na forma vegetativa recebe o nome de
trofozóito, tá? Esse trofozóito, que é uma ameba, que aí já tem mais ou menos esse formato aqui, né? Já tá com o seu núcleo, né? Já tem todo esse formato aqui. Essa amebinha, tá? Que é a entamoeba histolítica, ela se alimenta das células do intestino grosso. Ou se alimenta de hemácias, células sanguíneas, né? Então ela perfura a parede do intestino grosso, se alimentando dessas células, e pode cair na corrente sanguínea. Tá? Ao perfurar, ela causa hemorragias. Tá? Então, um dos sintomas da doença são sangramentos nas fezes. Né? Tá? Então, nós temos sangramento nas fezes, nós temos úlceras, né, que são feridas na parede do intestino, porque ela se alimenta das células intestinais, da mucosa, e a irritação dessa mucosa provoca muitas cólicas e dor abdominal. Então, os sintomas dessa doença são dor abdominal, ou cólicas intestinais, sangramento nas fezes, feridas intestinais. Se essa ameba cair na corrente sanguínea e afetar outros órgãos, elas podem causar ulcerações em outros órgãos, como o fígado, como o sistema nervoso, como o pulmão, e assim por diante. Né? Então, inicialmente ela permanece no intestino grosso, provocando essas ulcerações. Né? Depois que ela se alimentar dessas hemácias, dessas células intestinais, ela entra em estágio reprodutivo. Tá? Então ela vai entrar em forma reprodutiva. Forma reprodutiva. Essa forma reprodutiva dela, ela vai formar um cisto de resistência. Então, em volta dela, forma-se um cisto de resistência, um cisto proteico. Então, ela produz um muco de proteína, e esse muco de proteína, envolve a célula, tá? E lá dentro, ela vai passar por duas mitoses, uma divisão binária, né? Uma reprodução assexuada. Reprodução assexuada. E vai formar 4 amebinhas lá dentro, né? Assexuadamente. Esse cisto produzido aqui na forma reprodutiva, vou colocar o nome aqui, ó, cisto, é eliminado nas fezes da pessoa. Fezes da pessoa. E as fezes da pessoa, eventualmente, contamina a água, e a água contamina os alimentos, completando o ciclo da doença. Né? Lembrando que essa doença, a transmissão dela é por água contaminada ou alimento contaminado. Contaminado com o quê? Com as fezes, que juntamente com as fezes apresenta o cisto desse protozoário aqui. Então, nas medidas preventivas da doença, a primeira delas, tá? A primeira medida preventiva à doença, né? Nós podemos falar de prevenção ou profilaxia, que é a mesma coisa, né? Seria o quê? Higiene pessoal. Higiene pessoal. Tá? A higiene pessoal é a primeira medida preventiva. Outra medida preventiva, né, seria a fervura de água. Tá? Então você tem que ferver a água, filtrar e ferver a água. Ao ferver a água, você destrói esse cisto, né? Então, nós temos aqui a fervura da água como uma medida preventiva. Uma outra, isso para quem não tem a água encanada, né? Água tratada. Para quem tem água encanada, o controle da qualidade da água. Controle da
qualidade da água. É uma outra medida preventiva, né? Outra medida preventiva é a rede de esgoto adequada, né? Rede de esgoto. Bom, se você não tem rede de esgoto, a pessoa vai fazer suas necessidades em fossas, em locais abertos, né? Essas fossas contaminam o lençol freático e, ao contaminar o lençol freático, contamina as nascentes de córregos, rios e lagos, né? E a coleta de esgoto evita a contaminação por essa doencinha aí, tá? E, obviamente, nós temos aqui como outra forma preventiva, tratar a pessoa doente. Tratar o doente, né? Essa doença, ela normalmente não leva a óbitos, né? Mas é necessário o tratamento, porque a pessoa pode se reinfectar, né? Se reinfectar com a doença. Então, se ela pegar, tratar e consumir a mesma água contaminada, ela vai continuar se infectando, tá? Então, essa aí é o ciclo da amebíase, é uma doença que pode cair em prova também, né, no Enem. Lembrando que as doenças mais comuns que caem no Enem são malária, como eu já falei para vocês na aula passada, amebíase, chagas e leishmaniose. Depois eu vou falar sobre a leishmaniose. Hoje vamos dar continuidade falando sobre a doença de Chagas. Tá? Vamos falar sobre Chagas. Agora, que outra doença, né? Doença de Chagas. Aqui, ó. Doença de Chagas. Tá? A doença de Chagas é causada também por um protozoário. Estamos falando de protozoário, né? E esse protozoário recebe o nome de Trypanosoma cruzi. Tá, o termo Cruz é em homenagem a um médico brasileiro, né, chamado Oswaldo Cruz, né? Essa doença, ela possui um vetor, tá? Esse vetor ou transmissor, então vamos colocar aqui para vocês o vetor. Quem que é o vetor? Aquele que transmite a doença. Então esse cara aqui, ó, é o protozoário que causa a doença. Quem passa esse protozoário para nós, seres humanos, é um vetor ou transmissor. Esse vetor aqui é um percevejo. Percevejo. Tá? Ou popularmente conhecido como barbeiro. Por que esse cara é conhecido popularmente como barbeiro? Porque ele ataca, geralmente, a região da barba da pessoa, né? A região onde no rosto da pessoa a pele é fina. Tá? Esse vetor, ele é um animal hematófago. O que é um animal... Ixi, minha caneta falhou aqui, ó. Vou pegar outra caneta aqui. Um animal hematófago. Um animal que se alimenta de sangue. Nesse caso aqui, tanto o macho quanto a fêmea transmitem a doença, porque tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos. Tá? Então, senhores, essa doença precisa de um vetor. Tá? Essa doença ela foi descrita primeiramente por um médico, né, um pesquisador, chamado Carlos Chagas, daí o nome da doença ser chamada de doença de Chagas. Tá? E esse médico ele foi mandado pelo ministro da Saúde à época, que era o Oswaldo Cruz, para pesquisar uma nova morbidade, uma nova doença na região de Minas Gerais, na cidade chamada Lacense. Tá? E nessa região, ele coletando sangue de pessoas, ele coletou o sangue de uma menininha, e no sangue dessa menininha ele encontrou esse protozoário. Tá? Então ele encontrou esse bichinho e deu o nome desse bichinho de Trypanosoma cruzi. E aí ele descobriu a doença, né?
Ele descobriu a doença, o vetor da doença e os sintomas dessa doença, o que essa doença pode causar, né? Essa doença, ela pode matar, tá? Ela pode levar as pessoas a óbito. Eu conheço algumas pessoas que evoluíram a óbito por conta da doença de Chagas, inclusive esse ano o pai de um amigo meu faleceu de doença de Chagas, então é uma doença que pode matar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o vetor, além de ser hematófago, né? Ele é noturno. Noturno, né? Ou seja, esse inseto ele vai se alimentar do seu sangue durante a noite. Ele não se alimenta durante o dia. Então, normalmente, a pessoa está dormindo quando ela é atacada por esse percevejo, né? Então, ele é um animal hematófago e noturno. O nome desse bichinho aqui, o nome científico desse percevejo, desse barbeiro, se chama Triatoma infestans. Tá? Então, cuidado para você não confundir, numa eventual prova, o nome do causador da doença, que é o protozoário, que é Trypanosoma cruzi, com o transmissor da doença, que é o Triatoma infestans, e que é o barbeiro. Tá? Então, não pode confundir isso. Tá? Essa doença tem 2 hospedeiros, né? São 2 hospedeiros. Né? Diferente da entamoeba historítica, que só tem um hospedeiro, que é o homem, tá? Então são 2 hospedeiros. Primeiro hospedeiro, o invertebrado. O invertebrado, que no caso é o barbeiro. E o hospedeiro vertebrado, que no caso é o homem. Queridos, lembrando a vocês que o homem é apenas um tipo de vertebrado. Esse protozoário pode atacar qualquer vertebrado, qualquer animal de sangue quente, né? Qualquer vertebrado de sangue quente. Então pode ser qualquer mamífero ou qualquer ave, tá? Tanto as aves quanto os mamíferos são atacados por esse protozoário. Então pode ser um cachorro, pode ser um gambá, pode ser um gato do mato, tá? Pode ser um tatu. Tá? Então são vários tipos de vertebrados que podem ser acometidos por esse protozoário aí. Pode ser um macaco, enfim, pode ser vários, né? Então nós temos vários reservatórios desse protozoário na natureza, né? Nós temos gambás, que são reservatórios importantes, né? E gambá é muito comum em região urbana, né, próxima à mata, né? Primatas são reservatórios importantes, canídeos são reservatórios importantes desses protozoários. Então, não é só o homem que é atacado por essa doença, não. Tá? Pode ser vários. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da doença, né? Ciclo da doença. Qual doença? Doença de Chagas, né? Bom, o ciclo da doença ele vai ser dividido em 2 etapas. Vou passar uma linha aqui para dividir essa doença em 2 etapas. Numa etapa aqui, esse protozoário ele vai afetar o invertebrado. Que no caso o invertebrado é o barbeiro. E aqui eu vou colocar afetando o vertebrado, que pode ser o homem. Tá, vamos colocar aqui homem. E vamos colocar aqui barbeiro. Barbeiro, né? Então funciona o seguinte, ó, o inseto ele não nasce contaminado, tá? Ele não nasce contaminado, ele se contamina se alimentando.
tá? Então, esse bichinho aqui, ele é o quê? Hematófago. Tá? Ele é hematófago, se alimenta de sangue. Então, esse bichinho, vou desenhar ele aqui, ó. Aqui, ó. Picando aqui. Ao se alimentar do sangue de algum animal ou de uma pessoa contaminada, ele ingere esse protozoário, tá? Esse protozoário tem uma forma, tem duas formas, uma forma esférica e uma forma alongada, né? Então no sangue, então vou colocar aqui, ó, sangue contaminado. Então o bichinho se alimenta do sangue de um animal contaminado e se contamina, tá? Então, ao ingerir esse sangue obviamente vai passar pelo trato digestório desse animal e vai lá para o intestino desse insetozinho aqui. Então, esse protozoário aqui, ele vai lá para o intestino do inseto. Intestino do inseto. No intestino do inseto, esse protozoário se reproduz. Tá? Então eu tenho aqui no intestino do inseto uma reprodução assexuada. Assexuada. Tá? Essa reprodução assexuada é chamada de divisão binária. Divisão binária. Né? Então, esse protozoário lá no intestino do inseto se reproduz assexuadamente. Tá? E fica nessa forma alongadinha, que é a forma infectante. Tá? Então, quando esse inseto, depois que se alimentou, ele se alimentou de uma pessoa ou de um animal que estava contaminado, se contaminou, esse protozoário foi para o intestino do inseto e lá se reproduziu assexuadamente no intestino. Tá? Esse protozoário no inseto não causa sintomas. Tá? Então, esse bichinho aqui não tem nenhum tipo de prejuízo. Né? E aí, quando esse bichinho for se alimentar novamente de um animal ou de uma outra pessoa, tá? Então, eu vou desenhar o bichinho de novo aqui picando, ó. Cabecinha dele, abdômen, né? Aqui as perninhas dele. Quando esse bichinho for picar novamente as pessoas, tá? Esse bichinho aqui, ele tem um hábito diferente. Ao se alimentar, ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele defeca, tá? Então ele faz o cocôzinho dele aqui, ó. Junto ao cocôzinho dele vai vir quem? O protozoário. O Trypanosoma cruzi, aqui, ó. Tá? Então, bichinho aqui se alimentou de um animal contaminado, se contaminou, esse protozoário foi para o intestino desse animalzinho, lá no intestino ele se reproduziu assexuadamente e é liberado através das fezes. Então não é a picada do barbeiro que transmite a doença, e sim as fezes do barbeiro que transmite a doença. Tá? Então funciona da seguinte forma, ó, o inseto pica e defeca, e junto com as fezes você tem quem? O protozoário. Tá. A pessoa se contamina assim? Não. Acontece que a picada desse insetozinho aqui dói. Enquanto ele está se alimentando à noite, você está dormindo, obviamente, ele joga uma substância anestésica que impede a sua dor. Tá? Ele joga uma substância anestésica e anticoagulante, tá? Para não coagular o sangue durante a alimentação dele. Quando ele termina de se alimentar e vai embora, essa substância anestésica para de ser injetada. E aí você começa a sentir dor ou reações de coceira, né? E aí a pessoa, dormindo involuntariamente, coça a região do rosto. E ao coçar a região do rosto, essas fezes penetram pelo buraquinho deixado pelo bichinho quando ele se alimentou. E aí o protozoário entra na corrente sanguínea da pessoa.
tá? Então, protozoário no sangue. Então, é necessário a pessoa coçar. A pessoa tem que coçar para que esse protozoáriozinho entre lá na corrente sanguínea. Tá? Na parte subcutânea da pele, na região do tecido conjuntivo, esse protozoário ele entra dentro das células, tá? E se multiplica lá. Tá? E ao se multiplicar, depois ele cai na corrente sanguínea de novo, tá? E vai para a região do coração da pessoa. Vai para alguns órgãos específicos, que pode ser o coração, os dois principais órgãos afetados, existem outros, tá? É o coração da pessoa ou o sistema digestório. Sistema digestório é esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Tá? Lá no coração, ou nesses órgãos, ele vai se reproduzir sexuadamente. Vai ter uma reprodução sexuada. Tá? E vai liberar vários outros ovinhos. Vai fazer do seu coração um ninho de amor dele. Ele vai fazer realmente ninhos, tá? Onde ele vai colocar os ovinhos dele lá. Aí o que acontece? O tecido cardíaco, ele começa a ele sofrer lesões, ele começa a acumular líquido e inchar. E aí o coração incha. Por isso que fala que a pessoa tem coração de Chagas, ela tem coração de boi. O que é coração de boi? Um coração grande, coração inchado. Esse coração inchado ele fica enfraquecido, tá? Ele perde a capacidade sua de bombear o sangue, tá? E aí a pessoa vai apresentar complicações principalmente renais. Tá? A pessoa começa a reter muito líquido, ter complicações renais, o sangue não é filtrado, começa a concentrar um monte de poluentes no sangue e aí começa a afetar outros órgãos, como o sistema nervoso, como o fígado, e aí a pessoa pode evoluir a óbito. Tá? Quando esse protozoário se aloja no intestino da pessoa, ele vai principalmente afetar o movimento peristáltico do intestino. O movimento peristáltico é aquele movimento que vai empurrando o alimento desde o esôfago até o intestino grosso. Ele acaba aqui interrompendo esse movimento peristáltico na região do intestino grosso, fazendo com que as fezes fiquem petrificadas. Aí é muito comum a pessoa que tem Chagas ter que fazer cirurgia para retirar as fezes, porque ela não consegue defecar, né? Bom, ao se reproduzir sexualmente, seja no coração ou no sistema digestório, ele pode fazer isso nos dois órgãos, né? Esse protozoário sai, esses filhotes ficam na corrente sanguínea e quando um novo inseto vai se alimentar, ele é repassado para esse novo inseto, completando o ciclo da doença, né? Completando o ciclo das Chagas. Tá? A Chagas, ela tem um período, duas fases, né, do ciclo dela, né? Uma fase aguda e uma fase crônica, né? A fase crônica é a fase que vai afetar esses dois órgãos aqui, o coração e o sistema digestório. Então tem sintomas bem específicos, né? Que é a cardiopatia e problemas digestórios. E a fase aguda da doença, ela tem sintomas inespecíficos, né? A pessoa pode ter uma febre, a pessoa pode ter uma reação alérgica, a pessoa pode ter um inchaço. Isso varia muito de pessoa a pessoa. Então, a fase aguda tem sintomas inespecíficos e a fase crônica tem as cardiopatias e os problemas intestinais. A doença tem até 80% de cura se descoberta na fase aguda. Tá? Existe uma medicação que a pessoa vai fazer uso dessa medicação e pode se curar na fase aguda. Tá? A fase crônica, depois que a pessoa atinge a fase crônica, essa doença não tem cura. Tá? Não há cura para essa doença. Tá? Mas na fase aguda, sim. O problema é descobrir a doença na fase aguda. Porque às vezes a fase aguda é até assintomática, a pessoa não tem sintomas. Né? E aí ela nem sabe que está doente. E quando tem sintomas, os sintomas são muito inespecíficos. Então a pessoa
tem que procurar um médico, e o médico tem que investigar, né, para saber se é realmente Chagas ou não, né? Esse é o problema da doença, né? É uma doença de países tropicais, né? Então você não vai pegar Chagas lá em ambientes temperados, como os Estados Unidos, só países tropicais, tá? Completou o ciclo da doença, tá? O barbeirinho aqui se contamina e aí continua o ciclozinho, né? Prevenção à doença, profilaxia, né, que é a prevenção. Primeiro, evitar o barbeiro, combater o barbeiro. Como é que se combate o barbeiro? Uso de inseticidas, né, mata esse barbeiro. Evitar moradias de madeira e barro, aquelas moradias chamadas cafulgas, né, moradias de pau a pique, de madeira e barro, aquelas coisas bem antigas, porque esse tipo de moradia promove frestas e esse bichinho se esconde, esse barbeirozinho se esconde nessas frestas, né? E acaba se firmando nessas localidades aí e acaba contaminando a pessoa à noite, né? Evitar a destruição do ambiente natural ou desses insetos, né, que são as florestas, né, ou evitar construções próximas dessas florestas, porque se você não tem contato com a floresta, você não tem contato com o bichinho, né? Então, o uso de inseticidas, evitar essas moradias, evitar construções próximas a florestas, né? São as principais medidas preventivas da doença. Ok, meninos? Então é isso. Próxima aula vamos falar sobre leishmaniose, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.